Pai, de que cor é o céu? Perguntou ele com voz frágil. Uma pergunta que atravessou como uma facada o silêncio do escritório. Alejandro Montenegro, o milionário dono de uma das maiores fortunas do país, ficou perplexo. Como poderia explicar algo que ele mesmo nunca havia experimentado? Como descrever o azul para olhos que só conheciam a escuridão? Seu filho, Gabriel, tinha apenas 8 anos e vivia em uma mansão cheia de comodidades, mas em seu coração habitava um mundo descolorido. Desde o nascimento, a cegueira era sua companheira constante, como uma sombra perpétua. Os médicos afirmavam que não havia esperança. Seu nervo óptico estava danificado. Ele nunca recuperaria a visão. Enfatizavam com fria objetividade enquanto cobravam somas exorbitantes por tratamentos ineficazes. Alejandro, cego por sua arrogância e riqueza, levou Gabriel a centros médicos em diferentes continentes, adquirindo equipamentos, contratando especialistas e até mesmo pagando por cirurgias inovadoras. Nada conseguiu reverter o dano. A criança, no entanto, não solicitava médicos nem intervenções cirúrgicas. Ele desejava o que qualquer criança ansiava: correr, observar o sol, contemplar o rosto do pai, compreender como era aquele mundo de que todos falavam, um mundo que ele só podia perceber através da imaginação. Ele passava horas no quarto brincando com seus brinquedos sem realmente vê-los, buscando na resposta das chamas a descrição das cores. O vermelho é como o calor do fogo? Perguntava ele. O azul é como o frio da água, e o verde como o cheiro da grama recém-cortada. Gabriel ouvia com atenção e sorria, mas em seu coração sentia uma profunda tristeza. Ele ansiava por abrir os olhos algum dia e ver como a escuridão se dissipava como um cristal. A mansão Montenegro vibrava de atividade. Coros, jardineiros, cozinheiros, guardas. Todos respondiam ao milionário. Todos lhe professavam respeito ou medo. No entanto, em meio a tanta opulência, Gabriel se sentia isolado. Seu pai, absorto em seus negócios, o visitava com pouca frequência. Cada encontro terminava com promessas que nunca se concretizavam. Eu vou te curar, filho. Eu te garanto, dizia Alejandro com tom solene. A qualquer custo, eu vou conseguir. Mas Gabriel não ansiava por promessas. Ele ansiava por companhia. Uma tarde, durante uma reunião de negócios na mansão, o menino se refugiou. No espaço sob essa escada, ele encontrava prazer em ouvir as conversas, os passos e fantasiar com a aparência dos rostos que nunca conheceria. Lá, aconchegado com seu ursinho de pelúcia, ele sussurrou com voz fraca: Eu daria qualquer coisa para ver. Pelo menos uma estrela, só uma. Seu desejo se dissipou nas paredes frias de mármore. Do alto da escada, Alejandro o observava sem dizer uma palavra. Uma dor atravessou seu peito, mas seu orgulho o impediu de manter o olhar. Para ele, a resposta residia nos milhões, nos acordos e em contar com os profissionais mais destacados. Ele nunca imaginou que a esperança surgiria de um lugar insuspeito, de mãos enrugadas, humildes, ocultas a todos, exceto para a criança que ansiava pela luz. Naquela noite, Gabriel adormeceu entre soluços, enquanto o mundo seguia seu curso, alheio à sua escuridão. Ele não podia saber que o destino estava prestes a enviar à mansão o indivíduo que transformaria sua vida para sempre. O som de passos de salto alto ecoava no saguão da mansão Montenegro. Era a doutora Valdés, uma oftalmologista mundialmente renomada por suas habilidades cirúrgicas políticos e empresários. Alejandro Montenegro recebia todos os médicos que entravam em seu consultório como se fossem súditos, com cheques assinados antecipadamente e uma atitude condescendente. Doutora, eu pago o que for necessário, disse ele com sua voz grave. Não me importo com o custo nem com o tempo que levará. Só quero que meu filho recupere a visão. A médica, com seu impecável jaleco branco, examinou os relatórios, as tomografias e os exames. Ela suspirou, desviou o olhar e disse com tristeza:
Sinto muito, Sr. Montenegro. O nervo óptico do seu filho não mostra sinais de recuperação. Não existe nenhuma cirurgia ou tecnologia que possa fazer isso. Vou devolver a visão dele, insistiu Alejandro, cerrando os punhos. Não é impossível. Sempre existe uma solução. Se a ciência não pode, nós encontraremos. Pagarei qualquer quantia, o dobro, o triplo. A médica, no entanto, balançou a cabeça negativamente e saiu rapidamente, acostumada a lidar com ricos que acreditavam que o dinheiro podia realizar o impossível. Gabriel observava tudo da escada. O menino desceu lentamente, com as mãos abertas, sentindo o percurso dos corrimãos de madeira polida. Papai, sussurrou. A doutora também disse que eu não posso ver. Alejandro, ainda enfurecido, não respondeu rapidamente. Depois se inclinou e acariciou a cabeça do seu filho. Não se preocupe, disse ele. Vou encontrar alguém. Devemos insistir. No entanto, Gabriel, com o olhar baixo, expressou: Não quero médicos, só quero que você fique comigo. O simples pedido da criança o atingiu com força. Alejandro, no entanto, não encontrou resposta e se entrincheirou na única coisa que sempre conhecera: sua riqueza. Naquela mesma noite, na ampla sala de jantar da mansão, Alejandro convocou seus associados, ergueu uma taça de vinho e, com ar de superioridade, proclamou: Meu filho não sofrerá. Um homem cego por toda a sua existência. Convidei médicos da Europa, Ásia e América. Se necessário, construiria um hospital exclusivo para ele. Os presentes aplaudiram, bajuladores do poderoso Montenegro. Assim se manifesta a realidade, Alejandro. Com riqueza, pode-se conseguir qualquer coisa. Nenhum dos seus descendentes pode experimentar o fracasso. Enquanto isso, no andar de cima, Gabriel estava sozinho em sua cama, acariciando o ursinho de pelúcia que nunca abandonava. As risadas e os brindes chegavam ao seu quarto como reflexos de um mundo ao qual ele não pertencia. Os dias passavam e a rotina se repetia. Médicos entrando e saindo, diagnósticos insensíveis, promessas não cumpridas. Gabriel, cada vez mais taciturno, começou a evitar as consultas médicas. Não quero mais que examinem meus olhos, disse ele um dia ao pai. A ilusão me dói mais do que as injeções. Alejandro não encontrou resposta. Para ele, aceitar a derrota era inconcebível. Escute-me, filho. Um guerreiro nunca desiste. O menino, com lágrimas nos olhos escondidos, respondeu: Eu não sou um guerreiro, papai. Sou apenas uma criança que vive na escuridão. Na mansão, os funcionários cochichavam entre si. Diziam que o Sr. Montenegro trouxe médicos com a mesma facilidade com que se contrata um vendedor ambulante. E o pequeno Gabriel, sempre sozinho, sempre melancólico. Em cada canto da mansão havia ouro, mas o que faltava era amor. Ninguém ousava expressar isso abertamente, mas todos compreendiam. Alejandro, com toda a sua riqueza, não podia dar a Gabriel a única coisa de que ele realmente precisava. Certa manhã, ao observar seu filho deitado no jardim, com as costas voltadas para o sol que o iluminava, Alejandro sentiu uma repentina pontada de dor no peito. Pela primeira vez, ele duvidava que tanta riqueza realmente servisse para alguma coisa, mas seu orgulho o impedia de sequer considerar essa ideia. Não vou conseguir, disse a si mesmo. Vou fazer com que ele veja, custe o que custar. Ele repetiu a frase como se, ao pronunciá-la em voz alta, pudesse influenciar o curso das coisas. No entanto, ele não sabia que o destino já tinha seu próprio plano e que a resposta à sua vaidade não viria de um médico com pergaminhos, mas de uma simples idosa que se aproximava da mansão. Às 7 da manhã, um carro velho, quase tão deteriorado quanto sua própria idade, parou diante do portão da mansão Montenegro. Uma mulher encurvada, com cabelos grisalhos presos em um coque simples, mãos enrugadas e um olhar pacífico, desceu do veículo. Uma bolsa de tecido surrada
pendia de seu braço, e seus sapatos pareciam testemunhas de inúmeras viagens. Seu nome era Dona Emília, contratada como empregada de limpeza por uma agência que desconhecia profundamente sua identidade. Para a administração da mansão, ela era simplesmente mais uma funcionária temporária. No entanto, ninguém suspeitava que ela trazia consigo algo mais, uma aura singular, uma presença que poderia mudar sutilmente o destino daqueles que viviam naquela casa. O mordomo a recebeu com desdém, consultando um registro. Você é a recém-chegada, afirmou. Você ficará responsável pela limpeza dos corredores secundários e da ala leste. Não exagere. Dona Emília respondeu com submissão. Não se preocupe, senhor. Farei o que me compete, nada mais. As outras empregadas a olhavam de soslaio. Algumas responderam com um sorriso irônico. Você viu? Outra idosa que chega para ganhar algumas moedas. É improvável que ela dure nem mesmo uma semana. A idosa não respondeu. Apenas segurou a bolsa contra o peito e começou a caminhar pelos corredores. Por outro lado, no jardim dos fundos, Gabriel estava sentado em um banco de pedra, com o olhar voltado para o sol. Suas mãos se moviam no ar, como se quisesse capturar a luz que não podia perceber. Aquele lugar era seu santuário, o lugar onde, a partir do canto dos pássaros e do aroma das flores, ele criava imagens coloridas e paisagens em sua mente. Foi nesse lugar que ele encontrou pela primeira vez a voz de Dona Emília. Que dia lindo, não acha, menino? Gabriel se virou para a fonte do som. Quem é você? Apenas uma senhora idosa que limpa, respondeu ele suavemente. E qual é o seu nome? O menino sorriu timidamente. Meu nome é Gabriel. Eu moro aqui, mas não consigo ver nada. Emília se aproximou com cautela, sem demonstrar medo ou pena. Isso não significa que você não sinta. Às vezes, filho, sentir é mais valioso do que ver. Gabriel permaneceu em silêncio. Ele estava acostumado a ouvir frases de pena, expressões vazias de médicos, mas nunca algo tão contundente. E como você pode saber como é não ver? Perguntou ele com prudência. A idosa acomodou-se ao lado dele no banco de pedra. Porque eu também conhecia a escuridão, em algum momento, não nos olhos, mas na alma. Gabriel franziu a testa, demonstrando curiosidade. E como você conseguiu sair dela? Dona Emília sorriu, revelando rugas que pareciam refletir uma profunda experiência. Aprendi a ouvir o mundo, o sussurro do vento, o movimento das árvores, as conversas e, um dia, a luz voltou para mim. O menino, acostumado a desconfiar de estranhos, sentiu uma sensação nova. Não era pena o que emanava da voz daquela mulher, mas compreensão. Você poderia me ensinar a arte de ouvir como você? Perguntou ele com entusiasmo. Claro, respondeu Emília. Feche os olhos, mesmo que já estejam fechados, e sinta. O que você percebe? Gabriel seguiu seu conselho. O canto de um pássaro, o sussurro das folhas agitadas pelo vento, o som da grava sob os pés de um desconhecido. Ouço muitas coisas, disse ele, surpreso. Então, você já deu o primeiro passo, disse a idosa com carinho. Na varanda da grande casa, duas criadas testemunharam a cena. Elas observaram a idosa conversando com o menino. Cuidado, não se apegue demais, alertaram. Dom Alejandro não permite que ninguém se aproxime muito dele. No entanto, Gabriel não queria se afastar. Ele havia experimentado mais carinho em 10 minutos com aquela mulher do que em todos os anos que passou visitando médicos. Você voltará amanhã também? Perguntou ele com voz cheia de esperança. Claro que sim, filho. Se Deus me der forças, limparei esta casa todos os dias. E enquanto isso, se você me permitir, posso ficar com você. Gabriel esboçou um sorriso, o primeiro em muito tempo. Amanhã desejo continuar ouvindo. Naquela tarde, ao voltar de seus afazeres, Alejandro Montenegro encontrou seu filho rindo no jardim.
Era a primeira vez em muito tempo que o via tão alegre. O que está acontecendo, filho? O que o deixa tão feliz? Gabriel respondeu com simplicidade. Conheci uma senhora que me ensinou a ouvir o mundo. Alejandro franziu a testa, incrédulo. Uma empregada? Ele bufou em desaprovação. Não se encha de ideias absurdas. Essas pessoas não têm conhecimento da vida. No entanto, apesar de tudo, o multimilionário não pôde deixar de notar que o riso de seu filho tinha... Ele voltou, dependente de alguém que ele nem considerava digno de sua atenção. O que ele não sabia era que aquela senhora idosa, com as mãos marcadas pelo tempo, se tornaria a desafiadora do impossível. O sol da manhã se filtrava pelas altas janelas da mansão Montenegro, banhando os corredores de mármore com uma luz dourada, como se fosse um santuário de opulência. Os criados se moviam apressadamente, preparando o dia. Em meio à agitação, Dona Emília se deslocava com seu balde e seu pano, sem prestar atenção aos olhares de desprezo que a acompanhavam como espectros. Olha, ela parece uma vovozinha do interior, sussurrou uma cozinheira. Ela não vai durar nem 7 dias, eu garanto. Aquela vassoura pesa mais do que ela, respondeu outra, provocando risadas entre as presentes. A idosa sorriu com tranquilidade. Ela não tinha ido lá para agradar ninguém, simplesmente para conseguir o sustento e, sem querer, cumprir um destino que nem imaginava. Por outro lado, no jardim, Gabriel a esperava com impaciência. Ele tinha passado a noite sem dormir. A voz daquela mulher que o havia instruído na arte de ouvir o mundo ainda ressoando em sua memória. Ninguém jamais lhe havia transmitido tal sabedoria antes. Dessa forma, sem piedade nem enganos. Ao ouvir o arrastar do balde e o bater dos sapatos gastos na grava, sorriu. A senhora Emília. A idosa parou, surpresa. Ah, filho, já estava esperando? Sim, ontem você me disse que me ensinaria novos conhecimentos. Dona Emília deixou o balde de lado, sentou-se no banco de pedra ao lado dele e acariciou sua mão com ternura. Muito bem. Hoje vamos descobrir como reconhecer o mundo pelo tato. De sua bolsa de lona, ela tirou um limão, um ramo de lavanda e um pedaço de casca de árvore. Toque isso, indicou. Ao colocar o limão nas mãos dele, Gabriel sentiu sua superfície áspera. Era áspero e frio, exatamente como ele esperava. Então, ele cheirou. O menino aproximou a fruta cítrica do nariz e soltou uma gargalhada. O aroma era intenso, como o de um suco azedo. Depois, pegou a lavanda, macia ao toque, e cheirou sua fragrância agradável. Por último, a casca, dura como pedra, mas com um cheiro de terra. A idosa observou-o com carinho. Vês, mesmo que não possas ver, já estás a descobrir o mundo. A visão é apenas uma janela, mas a alma tem muitas outras formas de percebê-lo, filho. Numa varanda próxima, 2 donzelas contemplavam a cena com zombaria. Observe a idosa fingindo ser professora. E o menino, entusiasmado com galhos, que pena. Ambas caíram na gargalhada, mas não perceberam que Alejandro Montenegro as ouviu ao passar. Do que vocês estão rindo? Perguntou com indiferença. As mulheres se assustaram. De nada, senhor. Alejandro franziu o rosto e olhou para o jardim. Lá, ele viu seu filho sorrindo enquanto cheirava um galho de grama ao lado da senhora idosa. Ridículo, sussurrou para si mesmo. Aquele pequeno precisa de cuidados médicos, não de histórias de uma empregada doméstica. À medida que o entardecer se aproximava durante o jantar, Gabriel não parava de falar sobre sua recente descoberta. Papai, hoje eu entendi o aroma da lavanda, a textura da casca de uma árvore, e até descobri que o limão tem uma superfície áspera. Os acompanhantes de Alejandro, convidados para o jantar, trocaram olhares com sorrisos sarcásticos. Um deles perguntou: quem lhe ensinou isso? Algum médico que veio da Europa? Gabriel negou com orgulho. Não foi Emília, a mulher que limpa os corredores. O ambiente se encheu de risadas contidas. Alejandro ficou vermelho de raiva.
Chega, Gabriel, não fale dessas coisas à mesa. O menino, com a cabeça baixa por causa da ofensa, desviou o olhar. Quando todos foram embora, Alejandro chamou o mordomo. Quero que aquela senhora se concentre em suas tarefas, ordenou. Que ela não se aproxime mais do meu filho. O mordomo respondeu com um aceno de cabeça. Sim, senhor. No entanto, no dia seguinte, Gabriel encontrou Dona Emília novamente no jardim. Não conte ao papai, ela sussurrou timidamente. Mas quero continuar aprendendo ao seu lado. A senhora o abraçou com carinho. Fique tranquilo, menino, disse ela. Não estou aqui para desobedecer, apenas para estar com você. E enquanto você desejar, estarei aqui. A cada dia que passava, o laço entre eles ficava mais forte. Gabriel, que antes mergulhava na solidão, começou a sorrir com mais frequência, a fazer perguntas, a rir com coisas cotidianas. Dona Emília não lhe oferecia soluções mágicas, simplesmente lhe mostrava como sentir a vida de uma maneira diferente. E aquela pequena chama de esperança, embora imperceptível a olho nu, começava a iluminar seu coração. No entanto, a arrogância de Alejandro logo se tornaria um problema, pois o milionário continuava achando que tudo o que não podia ser comprado com dinheiro não tinha valor. E ele estava disposto a eliminar qualquer um que se opusesse a ele. A idosa ensinava seu filho sobre a vida, sem suspeitar que aquelas mãos envelhecidas seriam as que eventualmente conseguiriam o impossível. Os corredores da mansão Montenegro pareciam um labirinto de murmúrios. Sempre que Dona Emília se deslocava com seu balde e seu pano, os empregados se contivam para não rir. Olhem para ela, a professora de aromas, dizia uma empregada, imitando como Gabriel cheirava flores e frutas sob a instrução da idosa. Acho que a velha está incutindo ideias absurdas nele. O que uma empregada de limpeza pode ensinar? Um jardineiro se juntou à cena. As risadas se intensificaram. Rebatendo contra as paredes de mármore, Dona Emília permanecia em silêncio. Ela caminhava com calma, com a serenidade de quem confia que a verdade não precisa de justificativas clamorosas. Gabriel, por outro lado, esperava ansiosamente por cada dia. Que novo conhecimento você nos trará hoje, senhora Emília? Perguntava ele com emoção. A idosa tirava objetos cotidianos de sua bolsa. Uma pedra lisa, um punhado de terra úmida, um pedaço de pão recém-assado. Hoje você aprenderá que cada coisa esconde um segredo. A pedra lhe incute paciência, a terra, a essência da vida, e o pão, o calor. O menino sorria enquanto acariciava, cheirava, provava. Pela primeira vez em anos, sua realidade sombria era adornada por sensações que o comoviam. No entanto, essa cumplicidade não passou despercebida. Um dia, Alejandro Montenegro observou à distância enquanto seu filho ria, enquanto Dona Emília lhe contava histórias. Sua expressão endureceu. Chega, sussurrou com raiva reprimida. Não vou permitir que uma empregada substitua o papel dos médicos. Naquela mesma noite, durante o jantar, Alejandro falou em tom severo. Gabriel, pare com isso, já é tempo perdido demais com essa mulher. O propósito dela aqui é limpar, não para. Não vou te ensinar nada. O menino inclinou a cabeça, mas depois, com determinação, respondeu. Pai, com você vão médicos que me injetam, me interrogam e depois afirmam que não há solução. Ela não me cura, mas me enche de alegria. Por que não posso tê-la na minha vida? O silêncio ficou pesado. Os acompanhantes de Alejandro à mesa se entreolharam com desconforto, mas o multimilionário bateu com o copo na mesa e declarou: porque eu ordeno. No dia seguinte, Alejandro instruiu o mordomo para garantir que a idosa não se aproximasse novamente do... O mordomo havia dito ao senhor Montenegro que, se o menino desobedecesse, ele seria demitido. O mordomo respondeu friamente: sim, senhor Montenegro. Gabriel soube disso naquela mesma tarde. Ele esperou no jardim, mas Dona Emília não saiu. Ele esperou na escada, mas não a ouviu chegar.
Seu coração acelerou de preocupação até que finalmente a ouviu limpando um corredor próximo. Dona Emília! Exclamou angustiado. A idosa parou, mas não se aproximou. Não posso, filho, respondeu ela. Proibiram-me de ficar com você. Gabriel aproximou-se com passos inseguros, guiado pela voz dela até chegar à sua presença. Não me importo com a opinião dos outros. Eu quero que... Fique comigo. Dona Emília o abraçou com carinho, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Não quero ser um fardo para você, Gabriel, disse ela. Você não é um fardo para mim. Você me enche de luz, mesmo que eu não possa vê-la. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Enquanto a senhora acariciava as bochechas do menino, ele piscou várias vezes. De repente, com os olhos cheios de lágrimas, ele sussurrou: Dona Emília, estou vendo uma luz. A idosa olhou para ele com espanto. O que você disse, menino? Um minúsculo lampejo, como uma pequena faísca. Mas eu percebo. Dona Emília reprimiu um sopro de esperança. O que os médicos haviam descartado por anos se materializava diante de seus olhos. Uma luz fraca havia surgido na escuridão que habitava o menino. Ao chegar à noite, Gabriel revelou ao pai o que havia acontecido. Pai, acho que vi algo. Foi como um lampejo, disse ele. Alejandro olhou para ele com ceticismo. Um lampejo? Não diga absurdos. É verdade, pai, insistiu Gabriel. Eu vi quando a senhora Emília estava comigo. O homem, enfurecido, levantou-se da mesa. Chega! Não fale mais dessa mulher. Só os médicos podem curá-lo. Mas, no fundo, uma dúvida começou a assediá-lo. Se as palavras de seu filho eram verdadeiras, como era possível que uma simples senhora idosa conseguisse o que a ciência não havia conseguido? A ideia do milagre instalou-se em sua mente e, embora Alejandro se esforçasse para negá-la, aquela centelha de esperança nos olhos de Gabriel já não podia ser ignorada. O amanhecer inundou a mansão com uma luz dourada que entrava pelas janelas. Gabriel, sentado em sua cama, sentia seu coração batendo intensamente. Desde aquele entardecer em que pensou ter visto um clarão, não parava de pensar nisso. Tinha sido real ou apenas um sonho? A lembrança era tão intensa que, ao fechar os olhos, ele podia reviver a sensação de uma luz atravessando a escuridão. Naquele dia, ao descer as escadas com seu ursinho de pelúcia, aconteceu algo inesperado que deixou as empregadas sem palavras. Gabriel alcançou o corrimão antes de perder o equilíbrio, segurando-o com firmeza. Ele sempre descia as escadas com dificuldade, como se estivesse caminhando sobre um precipício. No entanto, dessa vez, seu movimento foi preciso, como se tivesse contemplado a sombra projetada pela madeira brilhante. Vocês viram? Perguntou uma funcionária em voz baixa, como se tivesse certeza de sua localização. O boato se espalhou rapidamente entre os funcionários. No jardim, enquanto Dona Emília varria, Gabriel correu até ela com um sorriso. Senhora Emília, acho que vi a escada. Eu vi algo, tenho certeza. A idosa deixou cair a vassoura e inclinou-se para ele com interesse. Conte-me, menino, o que você viu? Gabriel descreveu o que havia percebido. Uma sombra, não muito definida, mas que estava lá, exatamente onde deveria estar o corrimão. Dona Emília segurou suas mãos, emocionada. Isso significa que a luz quer voltar. O menino apertou suas mãozinhas. Ele imaginava que algum dia veria como todos. A idosa olhou para ele com profundo carinho. Não sabia por quanto tempo nem como, mas tinha certeza de que, enquanto tivesse fé e paciência, nada seria impossível. As criadas, na sombra, começaram a cochichar entre si. Você ouviu o que o menino disse? Sim, que ele tinha visto a escada. Isso não podia ser possível. Os médicos haviam declarado que sua doença era incurável, mas, apesar da dúvida, em seus rostos misturavam-se o medo e um interesse crescente. Ao voltar naquela tarde, Gabriel correu para dar as boas-vindas a Alejandro. Pai! Exclamou.
Hoje eu vi. A escada. O homem rico olhou para ele com uma expressão severa. Não diga bobagens, filho. São apenas ilusões suas. Não, papai. Foi verdade. Pergunte às empregadas. Elas viram. Alejandro dirigiu-se a elas e as mulheres, envergonhadas, baixaram o olhar. Talvez tenha sido um simples acidente, senhor, disse uma delas com voz entrecortada. O milionário franziu a testa. Exato, um acidente, nada mais. Gabriel sentiu uma pontada de dor. Naquela noite, Alejandro chamou o mordomo ao seu escritório. Quero que você vigie aquela senhora. Meu filho afirma que tudo começou a partir do momento em que Ele se aproximou dela, e o mordomo assentiu. E o que aconteceria se o menino realmente se recuperasse graças a ela? Alejandro olhou para ele intensamente. Impossível, pensou. Nenhuma empregada doméstica poderia conseguir o que os médicos mais qualificados não conseguiram. No entanto, no fundo de seu ser, sua voz perdeu um pouco de sua firmeza. Uma pequena dúvida começou a corroer seu orgulho. Os dias seguintes trouxeram mais novidades inesperadas. Gabriel começou a se mover com mais confiança pelos corredores, a perceber a forma das árvores no jardim e a perceber quando um raio de luz intenso entrava pela janela. Senhora Emília, disse ele, o sol está mais próximo, afirmou um dia, olhando para o céu. É por isso que a escuridão não tem mais tanto poder, respondeu a idosa. O menino, com um sorriso, movia-se com uma nova segurança. A transformação foi notada em toda a mansão. Os boatos chegaram aos ouvidos dos associados de Alejandro. Dizem que o menino está melhorando. Será verdade? E tudo graças a uma empregada? Que indignante para Montenegro. O milionário, furioso, negou tudo publicamente. Meu filho não está melhorando. São relatos de criados. No entanto, em particular, ele não era capaz de... Ele tentava ignorar o que via. O brilho nos olhos de Gabriel. Seu andar mais seguro. Suas risadas mais espontâneas. Uma noite, Gabriel, com a voz trêmula, aproximou-se do pai. Pai, não sei se você vai acreditar, mas hoje eu vi uma estrela, pequena, mas eu vi. Alejandro sentiu um calafrio percorrer suas costas. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo, com o coração batendo forte no peito. Mas finalmente, como sempre, se entrincheirou em seu orgulho. Não se deixe levar por falsas esperanças, filho. É melhor encarar a verdade. Gabriel apertou os lábios, lutando contra a vontade de chorar. Da porta. Dona Emília observava a cena em silêncio. Ela conhecia o milionário e sabia que ele jamais aceitaria que um acontecimento extraordinário surgisse de alguém simples. No entanto, no fundo de seu ser, ela tinha certeza de que o impossível estava por vir, pois a luz já se instalara nos olhos da criança, e nada, absolutamente nada, poderia impedir seu progresso. A notícia se espalhou pela mansão rapidamente, como um incêndio em grama seca. O menino Montenegro estava mudando. Alguns afirmavam que agora ele conseguia percorrer os corredores sem tropeçar tanto. Outros, por sua vez, afirmavam tê-lo visto. Ele parou em frente a uma janela, como se a luz que entrava lhe fosse familiar. No entanto, o mais inesperado aconteceu uma manhã no jardim. Gabriel, ao lado de Dona Emília, em seu banco de pedra favorito, de repente apontou para cima com as mãos trêmulas. Dona Emília, o que você vê lá em cima? Uma mancha branca no céu azul. A senhora ficou comovida. O que você vê, meu filho? Não sei. Parece um algodão flutuando. Dona Emília, com lágrimas nos olhos, respondeu. É uma nuvem, Gabriel. Você já viu uma nuvem? O menino começou a rir e chorar ao mesmo tempo, abraçando com força o pescoço da idosa. Ele tinha realmente visto. As criadas que observavam de longe ficaram sem palavras. Isso não podia ser possível. Os médicos sempre afirmaram que sua condição era incurável. No entanto, o menino acabara de descrever uma nuvem. A notícia se espalhou como fogo até que, no final do dia,
chegou aos ouvidos de Alejandro. Em um acesso de raiva, o multimilionário ligou imediatamente para seu médico pessoal, o Dr. Hernández, um profissional conhecido por seu caráter sereno e distante. Meu filho afirma que percebe... Isso é impossível, afirmou Alejandro com incredulidade. Quero que você o examine e me diga a verdade. O médico, com um sorriso que denotava superioridade, respondeu: Senhor Montenegro, os cegos às vezes criam fantasias. É um fenômeno psicológico, simplesmente isso. Mas as empregadas afirmam que ele descreveu uma nuvem. Como ele pode imaginar algo que nunca observou? O médico hesitou por um instante, mas rapidamente voltou à sua postura de domínio. Deve ser uma coincidência. Não lhe dê falsas esperanças. Seu filho nunca mais voltará a ver. Naquela noite, Alejandro observou Gabriel dormir. O menino, abraçado ao seu ursinho de pelúcia, continuava sorrindo mesmo em sonhos, como se estivesse contemplando aquele céu que havia começado a perceber. O homem rico cerrou os dentes ao pensar na possibilidade de que a criança estivesse realmente recuperando a visão. E, se fosse esse o caso, qual seria a participação daquela mulher idosa em todo esse processo? Os dias seguintes revelaram mais indícios. Gabriel começou a identificar cores. Ele afirmava que o sol tinha um amarelo quente, a grama um verde fresco, e o vestido de uma das funcionárias um vermelho intenso. Cada afirmação deixava todos surpresos. Palavras. Em determinado momento, enquanto caminhava pelo corredor, Gabriel parou abruptamente e apontou para um vaso. Isso é azul. Não é? Afirmou. A funcionária respondeu com lágrimas nos olhos. Sim, Gabriel, é azul. Dona Emília, presente em cada avanço, sentia uma emoção complexa. Alegria e medo ao mesmo tempo. Ela conhecia o milionário e sabia que ele não aceitaria facilmente que algo tão significativo viesse de mãos tão humildes. Filho, ela aconselhou uma tarde, o que você está experimentando é um dom, mas nem todos vão entender. Você deve ser corajoso, Gabriel. Com sua inocência, respondeu: Não me importo se eles não confiam em mim. Eu sei o que sinto e você também tem certeza disso. O clima ficou tenso quando Alejandro, em uma tentativa de obter uma segunda opinião, convocou um grupo de médicos estrangeiros, pagando quantias exorbitantes por sua presença. Na sala principal, os especialistas se revezaram para examinar Gabriel com lanternas e equipamentos médicos. O menino, exausto, respondia a cada teste com paciência. Vejo luzes, vejo sombras e, às vezes, cores. Os médicos, no entanto, se entreolhavam com expressões de ceticismo. Por fim, um deles se expressou em tom contundente. O que você relata é impossível. Pode ser produto da imaginação ou um vestígio mínimo de percepção, mas ele nunca recuperará totalmente a visão. Alejandro exalou com alívio, como se essas afirmações consolidassem sua perspectiva do mundo. Vocês estão vendo, disse ele aos que o cercavam. São apenas fantasias. No entanto, Gabriel, com a voz trêmula, interveio. Papai, tenho certeza do que vi. Dona Emília, que até então observava de longe a sala, pronunciou sua primeira palavra diante de todos. Os médicos, Sr. Montenegro, baseiam-se em seus conhecimentos, mas existem coisas que transcendem os livros. O coração da criança demonstra isso, a luz atesta isso. Seu retorno provocou uma explosão de murmúrios na sala. Alguns zombavam, outros mostravam-se pensativos. Alejandro, vermelho de raiva, exclamou: Chega! Não quero mais ouvir essas loucuras. Ele ordenou que a idosa se calasse e a expulsou da sala, humilhando-a diante de todos. Naquela noite, Gabriel chorou silenciosamente em seu quarto. Meu pai não acredita em mim, mas eu sei que é verdade, sussurrou para o bichinho de pelúcia. Pouco depois, Dona Emília entrou no quarto. Sentou-se ao lado dele e acariciou seu rosto. Não chore, filho. A verdade sempre abre caminho. E, em breve, muito em breve,
seu pai também compreenderá. Gabriel a abraçou com intensidade, agarrando-se à única pessoa que confiava em sua visão. Em seu escritório, Alejandro bebia uísque contemplando a cidade pela janela. Ele se lembrava do filho desenhando uma nuvem e um vaso azul, e isso o atormentava. Apesar de suas tentativas de negar, ele não conseguia esquecer aquela voz pura que afirmava: "Papai, eu sei o que vi." E no fundo, embora nunca confessasse, ele sentia que a solução que havia procurado em médicos e centros de saúde poderia, na verdade, estar em outro lugar. As rugas de uma funcionária idosa refletiam a transformação que a mansão Montenegro havia passado. O que antes era silêncio e melancolia nos corredores, agora se enchia de risadas sutis, perguntas inquisitivas e passos mais firmes. Eram os passos de Gabriel, que já não avançava com medo, mas com um lampejo de segurança. Dona Emília se tornou sua confidente, sua guia e, acima de tudo, seu refúgio. Na companhia dela, o menino deixou de se sentir deficiente e começou a experimentar a vida plenamente. Certa vez, durante a tarde, enquanto estavam no jardim, Gabriel ergueu os olhos para o céu e, com a voz trêmula, exclamou: "Senhora Emília, estou vendo algo novo. Um brilho logo atrás das árvores." A idosa pegou sua mão. "É o sol se pondo, meu filho. O que você está vendo é o pôr do sol." Gabriel sorriu, cheio de emoção. Ele nunca tinha contemplado algo tão bonito, mesmo que fosse algo tão simples como uma luz. Uma lágrima percorreu as bochechas da idosa. Para ela, já era um prodígio. No entanto, na mansão, nem todos compartilhavam essa felicidade. As empregadas cochichavam entre si. "Aquele menino não está fazendo mais do que ilusões." A idosa o enganava com histórias falsas. E o mais grave é que o senhor Alejandro descobriria a verdade e não toleraria isso. Suas palavras eram dolorosas, mas Emília não se deixou abater. Ela entendia que a fé da criança precisava de proteção, como uma pequena semente vulnerável que mal começava a crescer em um terreno seco. Uma noite, durante o jantar que Gabriel compartilhava com seu pai, algo inesperado aconteceu. O menino deixou a colher no prato e disse com determinação: "Pai, hoje vi a cor vermelha no lenço de uma das empregadas." Alejandro quase se engasgou com o vinho. "Chega, Gabriel. Pare de repetir essas ideias extravagantes na minha frente." "Não são ideias, pai. Eu vi com meus próprios olhos." O homem rico bateu na mesa com raiva. "A única coisa que você perceberá é a verdade. Você não vê." Gabriel ficou em silêncio, com lágrimas nos olhos. Dona Emília, que o observava da entrada, sentiu que era necessário intervir. Ela não podia permitir que as palavras do pai extinguissem a chama de esperança que havia surgido na criança. No dia seguinte, ao descobrir Gabriel chorando em seu quarto, ela tirou da bolsa um frasco de vidro continha um unguento espesso de cor âmbar, com um cheiro de ervas e resina que se espalhava pelo ar. Gabriel, intrigado, inspirou profundamente. "O que é isso?" perguntou. "É um remédio antigo que minha avó me ensinou", respondeu Emília. Ela o usava para aliviar os olhos cansados dos trabalhadores que passavam horas sob o sol. Sempre lhes trazia alívio e, às vezes, até algo mais. O menino nervoso piscou os olhos. "Acha que também pode me ajudar?" A idosa acariciou seu rosto com carinho. "Não vou lhe dar falsas esperanças, filho, mas garanto que farei isso com carinho e devoção. Às vezes, isso abre caminhos que ninguém poderia ter previsto." Gabriel, com a voz entrecortada, assentiu. "Faça isso, por favor." Dona Emília massageou suavemente as pontas dos dedos na pomada e a espalhou sobre os olhos do menino. Suas mãos, marcadas pelo tempo, moviam-se com ternura, como se estivesse oferecendo uma oração silenciosa a cada toque. "Feche os olhos e inspire profundamente", pediu ela. "Sinta como a escuridão se apaga." O menino fez isso.
Um instante de silêncio tomou conta do lugar até que de repente Gabriel se assustou. Uma luz! Exclamou ele. Era como se o sol brilhasse do fundo de seus olhos. As lágrimas de Dona Emília se misturaram com um unguento que ela ainda segurava, enquanto perguntava: "Você realmente sente isso, meu filho?" Ele respondeu que sim. Era como se a escuridão estivesse se dissipando um pouco. Gabriel ria e chorava ao mesmo tempo, abraçando a idosa com intensidade. No corredor, uma empregada observava a cena furtivamente. Rapidamente, ela correu para informar o mordomo. A velha havia colocado algo nos olhos da criança, murmurou ela. Ela está possuindo-o. O mordomo, com uma expressão preocupada, aproximou-se do escritório de Alejandro. Senhor, precisa saber de uma coisa. A nova empregada está usando métodos incomuns com a criança. O rosto do multimilionário ficou tenso. Essa mulher está excedendo os limites. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia com uma expressão tranquila, Dona Emília rezava em silêncio junto à abertura da janela. Ela sabia que suas ações teriam consequências, mas também sabia que o destino já havia sido acionado. Aquele gesto simples, mas poderoso, havia criado uma fenda na escuridão que cercava Gabriel. E ninguém, nem mesmo ele com sua fortuna, poderia impedir o que agora se aproximava. Às vésperas de uma efervescência sem precedentes, a mansão se revestia de uma nova aura. Os rumores, como um fogo voraz, se espalharam por todos os cantos. O assunto de conversa era único. A velha, ao esfregar os olhos da criança, esta afirmou ter visto luzes. Na cozinha, as empregadas cochichavam com inquietação. Seria bruxaria ou apenas uma simples fraude? Essas mulheres sabem tecer histórias enganosas. Não, eu vi com um sorriso. Um sorriso que não se via há anos. No entanto, nem todos contemplavam a situação com satisfação. O mordomo, com medo de perder o emprego, foi diretamente a Alejandro Montenegro para abordar o assunto. Senhor, disse ele em tom solene. A empregada ousou colocar um unguento nos olhos da criança. Ela afirma que é um tratamento caseiro. Alejandro cerrou os punhos sobre a mesa de madeira escura. Ela está menosprezando minha pessoa, minha casa e meu filho. Ele se levantou abruptamente, caminhou até a porta e, com voz potente, ordenou: "Tragam essa mulher aqui agora mesmo." Pouco depois, Dona Emília entrou no escritório. Ela não demonstrava sinais de medo. Ainda com a bolsa de pano pendurada no braço e um sutil aroma de ervas nas mãos, Alejandro a olhou intensamente. Com um olhar fulminante: "Quem se atreve a brincar com a saúde do meu filho?" "Você, uma mera empregada", retrucou o milionário. A idosa o observou com serenidade. "Sou uma mulher que só quer ajudar uma criança que vive na penumbra." "Mentira!" exclamou o homem, batendo com força na mesa. "Você está enganada. Você está enchendo a cabeça dele de falsas esperanças." Naquele exato momento, a porta se abriu de repente e Gabriel entrou correndo. "Pai, não a repreenda", disse a criança com uma segurança surpreendente, avançando com dificuldade, guiando-se apenas com as mãos. Foi Dona Emília quem me ajudou." Ao ver a luz, Alejandro olhou para ele com incredulidade. "Filho, não repita essas ideias", disse ele. Mas Gabriel insistiu. "Pai, eu juro, quando ela tocou meus olhos, vi um brilho e agora, hoje mesmo, vi a cor verde no jardim." Uma profunda quietude tomou conta do ambiente. O homem de fortuna ficou paralisado. As afirmações de seu filho eram tão contundentes que pareciam reais. Ele se lembrou de como nos últimos dias o tinha visto se mover com mais confiança, rir com mais energia e apontar coisas que antes ignorava. "Isso é simplesmente impossível", sussurrou, tocando sua testa com a mão. Gabriel, com lágrimas nos olhos, agarrou-se ao braço do pai, insistindo: "Não é impossível, pai. É real." Alejandro virou-se para a idosa, sua voz ainda vibrando de raiva. "Que tipo de maldade você fez com ele?" Dona Emília respirou fundo. "Nada que possa prejudicá-lo.
Só apliquei um unguento de ervas nos olhos dele. Mas o mais importante, acrescentou, eu lhe dei fé. O homem rico bufou com condescendência. Fé. A fé não cura a cegueira. Talvez não, respondeu Emília com a calma de quem possui segredos ineludíveis. Mas a confiança desperta forças que nem mesmo a ciência compreende. Alejandro se aproximou dela. Ela o olhou com raiva. Escute bem, disse ela com voz firme. Se você tocar no meu filho novamente, eu a expulsarei daqui sem nada. Mas Gabriel, com o corpo trêmulo, colocou-se entre eles. Se você a expulsar, papai, eu irei com ela. As palavras feriram o milionário como uma facada. Ele nunca antes tinha ouvido seu filho desafiá-lo dessa maneira. O silêncio tomou conta do escritório, interrompido apenas pelo choro contido da criança. Alejandro deixou-se cair na poltrona, mergulhado em um momento de derrota. Por dentro, a lógica lhe dizia que tudo era uma farsa. No entanto, em seu coração, o amor paternal lhe fazia perceber que seu filho estava em processo de transformação. Ele levou as mãos ao rosto, incapaz de compreender. Não compreendo, murmurou Dona Emília. Ela se aproximou dele com uma voz suave, mas decidida. Não é necessário que compreenda, Sr. Montenegro. Apenas observe o que seu filho já está experimentando. A escuridão está se dissipando. O magnata ergueu os olhos. Seus olhos severos brilhando com uma mistura de fúria e medo. Se isso se revelar uma falsidade, prometo que você se arrependerá. A idosa manteve o olhar sem mostrar nenhum medo. E se for verdade, senhor, você será aquele que se arrependerá por ter ocultado a luz por tanto tempo. Naquela noite, enquanto Alejandro buscava consolo no álcool, tentando acalmar sua angústia, Gabriel dormia placidamente com um sorriso nos lábios. Em seus sonhos, não se viam mais apenas sombras, mas surgiam flashes, cores e formas que se formavam lentamente, e ao lado dele, Dona Emília rezava em silêncio, certa de que o impossível estava prestes a se tornar realidade. O amanhecer iluminava a mansão Montenegro com uma luz quente. No jardim, os trabalhadores realizavam suas tarefas com a eficiência habitual, mas seu olhar se repetia insistentemente no mesmo ponto, o banco de pedra onde Gabriel se sentava diariamente. Mas naquele dia, Gabriel não estava em seu lugar habitual, imóvel e aguardando a chegada de Dona Emília. Em vez disso, ele estava de pé, com o olhar fixo em uma árvore próxima, o rosto iluminado pela emoção. "Ali!" exclamou com entusiasmo. "Vejo algo alto e grande. É uma árvore!" As empregadas ficaram surpresas, cobrindo a boca com as mãos. O jardineiro deixou cair suas ferramentas. Dona Emília, ao seu lado, o tranquilizou com um sorriso sereno. "Sim, meu filho, explique-me o que você sente. É marrom na parte de baixo e verde na parte de cima, certo?" Perguntou com a voz entrecortada. "É isso mesmo", respondeu a idosa, com lágrimas rolando pelo rosto. Ele havia descrito uma árvore. Um murmúrio de surpresa percorreu os presentes. Pela primeira vez, a mansão testemunhava que não se tratava de fantasias. Gabriel estava vendo. A informação se espalhou rapidamente. Na cozinha, as empregadas repetiam incessantemente o que havia acontecido. O menino havia reconhecido uma árvore. "Dá para acreditar?" exclamou uma delas. "Depois de 8 anos e tudo mais, desde que aquela mulher tocou nele." Nos corredores, os guardas cochichavam entre si. Se isso fosse verdade, o senhor Montenegro, ele não teria outra opção a não ser aceitar a verdade. No entanto, Alejandro se recusava a ouvir. Encerrado em seu escritório, com um copo de uísque na mão, ele batia freneticamente na mesa. Não podia ser, era impossível. Naquela tarde, ele convocou uma nova equipe de médicos na sala principal. Os especialistas examinaram Gabriel por horas, usando lanternas, realizando testes com cores e objetos. O menino, paciente e atento, respondia a cada estímulo. "Isso é azul. Vejo um clarão vermelho.
Essa forma é quadrada. Os médicos se entreolharam com expressões de confusão. Finalmente, um deles falou: Senhor Montenegro, esta situação é incomum. Não existe nenhum registro médico que possa explicar essa melhora. Alejandro bateu na mesa, exigindo respostas científicas, sem margem para dúvidas. O médico engoliu em seco. A única explicação que temos é a mais complicada. Seu filho está recuperando a visão, desafiando todas as expectativas. As palavras impactaram a mente de Alejandro como pedras. A sala ficou em silêncio sepulcral. Gabriel, por outro lado, sorriu e correu para Dona Emília, que o observava à distância. Emília ouviu o que eles disseram. Ela observava a cena. A idosa o abraçou com emoção. É verdade, filho. A luz se infiltrava gradualmente. Os médicos contemplavam a situação com espanto, incapazes de rejeitar a realidade. No entanto, em vez de se alegrar, o magnata sentiu uma fúria e um orgulho ardente em seu peito. "Isso é absurdo!" exclamou. "Não foi por sua causa, senhora. Meu dinheiro, meus médicos, minhas viagens, tudo isso é o que o trouxe até aqui." Dona Emília manteve seu olhar firme e sereno. "Pode acreditar no que quiser, senhor. Mas meu filho sabe a verdade." Durante o jantar, Gabriel causou uma surpresa para todos. Enquanto Alejandro conversava com seus sócios, o menino apontou para a mesa. "Papai, essa taça é transparente e brilha!" exclamou. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Um murmúrio percorreu o ambiente. Um dos sócios, com um tom sarcástico, perguntou: "Você não garantia que era impossível, Alejandro?" O milionário cerrou os dentes. A vergonha o corroía como um veneno. "Não passam de ilusões", repetiu. Mas sua voz agora carecia da convicção anterior. Gabriel inclinou a cabeça, magoado pela severidade do pai. Mais tarde, quando, com o menino já dormindo, Alejandro ficou sozinho em seu escritório. Acendeu um cigarro e dirigiu o olhar para o retrato de sua falecida esposa que adornava a parede. "Como posso agir?" murmurou com voz trêmula. "Meu filho está evoluindo e não sinto que seja por minha influência." O silêncio da sala foi a única resposta. Pela primeira vez, Alejandro Montenegro, que sempre pensara que o dinheiro poderia resolver qualquer problema, sentiu um medo intenso de perder o que tinha de mais valioso: a confiança de seu filho. Enquanto isso, no quarto de Gabriel, Dona Emília dedicava-se à oração em tom silencioso. Ao seu lado na cama, ele sabia que a luta mais árdua ainda estava por vir. O menino já percebia flashes, cores, formas, mas a sombra mais profunda não estava em seus olhos, mas na alma endurecida de seu progenitor. A residência Montenegro parecia ter passado por uma transformação. Em vez da melancolia que antes reinava, agora respirava-se expectativa, com rumores e olhares de espanto cada vez que Gabriel se deslocava pelos corredores. O menino, que antes caminhava com timidez e cautela, agora avançava com mais confiança. Ele tocava as paredes apenas para se orientar, não com o objetivo de simplesmente sobreviver. Seus olhos, que antes pareciam apagados, agora começavam a brilhar com um novo esplendor. No entanto, esse brilho que para todos significava esperança, para o pai significava um novo desafio. Se orientar, não com o objetivo de simplesmente sobreviver. Seus olhos, que antes pareciam apagados, agora começavam a brilhar com um novo esplendor. No entanto, esse brilho que para todos significava esperança, para Alejandro se transformou em um lembrete de que forças externas à sua vontade estavam em jogo. O magnata reuniu seus sócios na ampla sala. Sobre a mesa estavam relatórios médicos, fotografias e contratos. "Senhores", declarou com voz séria, "meu filho está recuperando a visão graças às minhas ações. Recrutei os especialistas mais qualificados, investi milhões e, finalmente, estamos observando resultados, algo que os sócios viam com ceticismo. Um deles, com cautela, perguntou:
Os funcionários não disseram que foi uma faxineira idosa que iniciou essa mudança? Alejandro bateu com força na mesa. Superstições. Nada mais do que isso. Aqui não há espaço para milagres. Apenas para a ciência e o capital. Os homens concordaram, mas em suas expressões percebia-se uma dúvida que não desaparecia. Por outro lado, no jardim, Gabriel ria ao lado de Dona Emília. Olhe, senhora, posso acompanhar a trajetória do sol? Não consigo percebê-la por completo, mas sei em que direção. Onde ele está? A idosa o incentivou a estender os braços. Isso mesmo, filho. Deixe a luz iluminar você. A cada dia ela será mais intensa. O menino a abraçou com carinho. Quando estou ao seu lado, sinto que tudo pode acontecer. Emília o acariciou com afeto. Não sou eu, Gabriel. É sua própria crença que abre o caminho para você. Alejandro irrompeu repentinamente na cena. Chega de brincadeiras, gritou Gabriel. Venha comigo. O menino recuou, perplexo. O que está acontecendo, papai? O multimilionário o segurou com força pelo braço. Não quero que você desperdice seu tempo. Com essa mulher, o que você realmente precisa é de tratamento médico profissional, não de superstições. Gabriel, em um movimento que deixou todos atônitos, se soltou. Ela me ajudou. Pai, não foram os médicos nem sua fortuna, mas ela. Um silêncio sepulcral tomou conta do jardim. Alejandro, ferido em sua vaidade, virou-se para Dona Emília. Você está se intrometendo demais? Lembre-se de que está aqui para realizar tarefas de limpeza, não para influenciar meu filho. A idosa manteve o olhar fixo. Não estou manipulando o senhor, apenas oferecendo companhia. Talvez o que o incomoda não seja a minha presença aqui, mas sim o seu. Seu filho havia encontrado algo que ele, apesar de todos os seus esforços, nunca lhe havia concedido. Confiança. As palavras ressoaram como um golpe silencioso. Naquela noite, Alejandro estava em seu escritório, mergulhado na bebida e no tormento. Ele observava o retrato de sua falecida esposa e sussurrou: Amor, nosso filho está mudando, mas não por minha intervenção. Como posso permitir que se pense que uma mulher desconhecida e idosa conseguiu isso? De repente, uma ideia sinistra invadiu sua mente. Se ele não podia negar a realidade, deveria dominá-la. No dia seguinte, convocou uma coletiva de imprensa na mansão. Diante das câmeras e dos jornalistas, Alejandro afirmou: É verdade, meu filho está recuperando a visão. E tudo graças aos tratamentos especiais que conseguimos fora do país. Gabriel, ao seu lado, mostrou desaprovação com uma careta. Pai, por favor, não diga isso, interveio a senhora. Emília. Alejandro, com um sorriso que não chegou aos olhos, interrompeu-o. Filho, tudo o que você tem é fruto da minha dedicação. Não se engane. Os flashes iluminaram o rosto da criança, que baixou o olhar, contendo as lágrimas com esforço. Assim que a conferência terminou, Gabriel dirigiu-se rapidamente para no quarto da senhora Emília. Por que meu pai se recusa a dizer a verdade? Perguntou com voz trêmula. A idosa o abraçou com carinho. Às vezes, filho, os mais velhos acham que aceitar um milagre é admitir que não tem controle sobre tudo, explicou ela. Gabriel olhou para ela com firmeza. Não importa o que você diga. Eu sei que você está me devolvendo a vida. Nos dias seguintes, Alejandro se esforçou para encher a mansão de médicos, jornalistas e sócios, todos certos de que ele era o responsável pelo sucesso na recuperação de Gabriel. No entanto, cada vez mais, o menino se mostrava cada vez mais forte e seguro, correndo sempre com entusiasmo para os braços de Dona Emília. O milionário o via com uma raiva reprimida. Apesar de suas tentativas de controlar tudo, ele não podia ignorar a realidade. Seu filho havia escolhido a idosa como sua confidente. E no fundo de si mesmo, embora nunca confessasse, ele começava a temer que a verdadeira mudança não residisse nos olhos de Gabriel, mas em seu próprio coração, endurecido pelo tempo.
A coletiva de imprensa havia deixado um gosto amargo nos salões da mansão. Para o público, Alejandro Montenegro, um pai aparentemente exemplar que havia feito tudo o que podia pelo filho, escondia uma realidade diferente. Gabriel compreendia que o que o havia levado à recuperação não foram as riquezas gastas nem os médicos estrangeiros, mas o amor e o cuidado de Dona Emília. Certa manhã, Alejandro chamou o mordomo ao seu escritório. Com expressão severa e o cigarro quase apagado no cinzeiro, disse em tom áspero: "Demita a velha, ainda hoje." O mordomo hesitou. "Senhor, não está preocupado com o menino?" "Não me desafie." Alejandro rugiu, batendo na mesa com fúria. "Aquela mulher está prejudicando meu filho. Se ela ficar, vou perdê-lo." O mordomo assentiu, ciente de que essa decisão teria repercussões. Gabriel, ao saber, correu angustiado para o jardim, onde Dona Emília estava varrendo folhas secas. "Não vá embora, por favor!" exclamou entre soluços. "Se meu pai te expulsar, eu irei com você." A idosa o abraçou, tentando acalmá-lo. "Filho, não chore. Nenhum obstáculo poderá nos separar enquanto seu coração me desejar. No entanto, papai tem o poder. Ele sempre triunfa." Emília sorriu para ele com ternura. "O poder mais relevante não reside no dinheiro, Gabriel, mas na verdade. E a verdade já se reflete nos seus olhos." Naquela mesma tarde, um acontecimento deixou todos surpresos. Gabriel, na sala de jantar com vários funcionários ao seu redor, de repente franziu a testa, dirigiu o olhar para o centro da mesa e afirmou com voz firme: "Esse vaso contém flores amarelas." As funcionárias se entreolharam com espanto. Uma delas, sem pensar duas vezes, correu para verificar. Sim, eram flores amarelas, com um brilho intenso como o sol. Ela contemplou-as e uma mulher exclamou, levando as mãos ao rosto. O menino, ao vê-las, repetiu com lágrimas de alegria. O espanto se espalhou como um coro de emoção. Ao entrar na sala, Alejandro se deparou com uma cena incrível. Seu filho, de pé, com um sorriso radiante, descrevendo as cores das flores que nunca antes havia podido apreciar. O homem sentiu uma vertigem, como se a terra se abrisse sob seus pés. "O quê? O que você disse?" perguntou com voz entrecortada. "São amarelas, papai", respondeu Gabriel com orgulho. "E eu sei porque eu as observei." Os funcionários explodiram em aplausos e lágrimas. Alejandro, atônito, dirigiu-se a Dona Emília, que o observava com serenidade de um canto. Seus olhos se encontraram, os dele cheios de raiva e confusão, os dela cheios de calma e convicção. "Isso é culpa sua", acusou ele. "Você está controlando tudo." Emília deu um passo à frente sem hesitar. "Eu não manipulo nada, apenas ofereço meu apoio. Mas você pode continuar ignorando o que está claro como o dia." Gabriel se aproximou dela e a abraçou com intensidade. "Não deixe ela ir embora, papai. Ela me deu a luz que você não conseguiu oferecer." O silêncio na sala de jantar era denso e sepulcral. Alejandro sentia seu orgulho desmoronar. Ele não podia mais se enganar. O milagre estava se realizando diante de seus olhos, mas reconhecê-lo significava aceitar que seu dinheiro não havia conseguido o que ele desejava tão ardentemente. Naquela noite, isolado em seu escritório, Alejandro andava de um lado para o outro, como um animal aprisionado. Ele ria dos contratos, das contas médicas, dos relatórios. Tudo parecia insignificante diante da dura realidade refletida nos olhos de seu filho. Ele se deixou cair na poltrona, mergulhado na derrota. "Que possibilidades me restam? E agora?" murmurou. A ideia de que uma idosa lhe mostrasse sua própria impotência era intolerável. Por outro lado, no quarto de Gabriel, Dona Emília rezava em silêncio, agradecendo pelo novo desdobramento. A criança dormia placidamente, com os olhos entreabertos, como se mesmo em seus sonhos a luz insistisse em penetrar.
A tentativa de Alejandro de afastar a idosa tinha sido inútil, pois já não era ele quem dirigia os acontecimentos. Era a verdade que, pouco a pouco, se impunha com força inegável. A mansão Montenegro vivia momentos de espanto e perplexidade. O que algumas semanas atrás parecia ser, era impossível ignorar. Agora se dizia em todos os cantos. A criança estava observando. Alguns funcionários comemoravam em particular. Outros temiam a reação de Alejandro. Mas todos reconheciam que cada novo brilho nos olhos de Gabriel era uma vitória sobre a escuridão. Uma tarde, com os raios de sol atravessando as janelas da sala principal, Gabriel brincava com Dona Emília. Ela segurava uma bola vermelha e, em tom gentil, perguntou: "Qual é a cor disso, pequenino?" Gabriel forçou os olhos, fazendo-os girar. "É vermelho. Eu sei, porque tem um brilho diferente do..." O verde do jardim era motivo de orgulho para a maidosa, que o abraçou com carinho. O menino, rindo alegremente, não sabia que Alejandro observava da porta, com o coração atormentado por emoções que se recusava a reconhecer. Naquele dia, o inesperado aconteceu. Gabriel ouviu os passos seguros de seu pai ao entrar na sala. Ele se virou para ele, franzindo a testa, e após um breve silêncio trêmulo, perguntou: "Pai, você pode me ver?" O milionário ficou atônito. "O quê? O que você disse?" Gabriel deu um passo vacilante até ficar na frente dele e tocou seu rosto com as duas mãos. Com lágrimas nos olhos, murmurou: "Seu cabelo é preto, suas sobrancelhas são grossas e seus lábios parecem franzidos." Um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. Todos, com a respiração suspensa, observavam Alejandro, que, comovido até o âmago, mal conseguia pronunciar uma palavra. "Você realmente me vê?" "Sim, papai", respondeu o menino. "Eu posso te ver, um pouco desfocado, mas és tu." O homem rico sentiu seu mundo desmoronar sob seus pés. Depois de 8 anos, seu filho estava olhando para ele. Seus olhos, que antes ele pensava estarem perdidos, agora o reconheciam. Ele tentou sorrir, mas só conseguiu abraçar Gabriel com intensidade, como se tivesse medo que ele desaparecesse. As lágrimas que sempre contivera escorreram por seu rosto rígido. "Meu filho!" exclamou. Os funcionários, comovidos, enxugaram as lágrimas em silêncio. Dona Emília, parada ao lado, contemplava a cena com respeito, as mãos entrelaçadas no avental. Sentiu que não era o momento de dizer nada. Aquela reconciliação, embora fosse entre pai e filho, em seu coração sentia uma profunda gratidão ao céu por tê-lo escolhido como mediador naquele momento tão importante. Naquela noite, a mansão ecoava com a mesma conversa. O menino reconheceu seu progenitor. Ele o observou com atenção. O que o senhor Montenegro diria agora? Alejandro, no entanto, não encontrava paz. Confinado em seu escritório, ele caminhava freneticamente, revivendo as palavras de Gabriel. "Pai, posso vê-lo?" Ele serviu-se de um copo de uísque, mas deixou-o intocado sobre a mesa. Pela primeira vez em anos, a bebida não conseguia acalmar o que ele sentia. Dentro dele, 2 posições se enfrentavam. A primeira, a do orgulho. Isso não pode ser o resultado do trabalho de uma mulher mais velha. É devido aos médicos, ao seu investimento, ao seu... O poder é algo que ninguém pode tirar de você. Ninguém pode roubar essa conquista. A outra voz, mais sutil, mas mais autêntica, vinha do seu coração. Ela lhe deu o que você não conseguiu: fé, paciência, amor. Enquanto você só buscava soluções com dinheiro, ela lhe devolveu a esperança. Alejandro se sentiu dividido, atormentado entre aceitar ou rejeitar. No dia seguinte, durante o café da manhã, Gabriel voltou a surpreender a todos. "Papai, seu terno é preto", disse ele com certa timidez, "e sua gravata é azul." O empresário quase deixou cair o garfo. Era verdade. Seu filho estava contemplando cores com uma precisão que nenhum profissional da medicina poderia imaginar.
Os acompanhantes, convidados à mesa, ficaram atônitos. Um deles murmurou baixinho: "Isso é inexplicável do ponto de vista científico." Alejandro sentiu a atenção de todos voltada para ele. Ele quis expressar em voz alta que o milagre se devia ao seu investimento, mas a imagem do abraço de seu filho o impediu. Mais tarde, em um momento de privacidade, ele questionou Dona Emília no jardim: "Explique-me a verdade. Qual é o segredo?" A idosa olhou para ele fixamente, sem demonstrar medo. "Nada que eu não pudesse ter feito, Sr. Montenegro", acompanhando-o com carinho e... Alejandro cerrou os dentes, sua paciência chegando ao limite. Ele havia dado tudo ao menino: médicos, hospitais, viagens. No entanto, ele lhe negou o mais essencial: confiança. As palavras ressoaram nele como golpes contundentes. Ele queria responder, mas ficou mudo. Naquela noite, Gabriel adormeceu com um sorriso no rosto. Em sonhos, ele sussurrava: "Posso ver o papai? Posso ver o papai?" Dona Emília, ao lado dele, acariciou sua testa com carinho. Ela sabia que a batalha não estava encerrada, que ainda havia um longo caminho pela frente. Mas aquele passo representava o mais importante de todos. Ao reconhecer o rosto de seu pai, um filho não apenas cura os olhos, mas também acaricia as feridas do coração. De seu escritório, Alejandro contemplava a escuridão do jardim através da janela. Seu filho o observava. Ele o havia identificado. Ele poderia continuar ignorando o que era claro como o dia, ou desistiria diante da evidência de que a luz de Gabriel não vinha de sua fortuna, mas das mãos simples de uma idosa que havia entrado em sua vida como uma reviravolta inesperada do destino. O conflito o torturava. Ele sabia que o momento de decidir entre seu orgulho e a verdade se aproximava. A mansão Montenegro parecia emanar um novo fôlego. Em vez das sombras da resignação, agora ouviam-se sussurros de esperança. Cada vez que Gabriel reconhecia uma cor ou uma forma, as empregadas ficavam comovidas até as lágrimas. Os guardas cruzavam os dedos e até os associados de Alejandro, em privado, começavam a mencionar a palavra milagre. No entanto, para Alejandro, esse milagre era como uma dor aguda no peito. Seu filho podia ver, mas não por seu esforço, e sim pela insistência daquela senhora idosa que o desafiara desde o início. Certa manhã, enquanto ele contemplava, Gabriel tropeçou enquanto corria pelo jardim, e Alejandro, enfurecido, se lançou sobre o mordomo. "Não aguento mais. Esse menino está esquecendo quem lhe deu tudo. Essa mulher está roubando a única coisa que me pertence, o respeito do meu filho." O mordomo, em tom suave, respondeu: "Senhor, com todo o respeito, o que seu filho sente por ela não é desobediência, mas um sentimento de gratidão." Alejandro bateu com raiva na mesa. "Deve ser a mim que ele sente gratidão." Naquele mesmo dia, Alejandro chamou Dona Emília ao seu escritório. A idosa entrou calmamente, secando as mãos no avental. Sua expressão era severa. Ela já estava ali há mais tempo do que o necessário. "Agradeça por eu ter lhe pago para limpar, mas a partir de hoje acabou." Gabriel, que a observava da entrada, empalideceu. "Papai, não." Ele correu em direção a eles e se agarrou à saia de Emília. "Você não pode demiti-la." Alejandro cerrou os dentes. "Filho, entenda. Não é nada importante. Ela não tem educação, não possui conhecimento nem influência." Gabriel olhou para ele com lágrimas nos olhos, mas também com uma nova determinação. Ela olhou para mim de volta. "Papai, e você? Só você? Você me fez promessas que soaram como um tapa na cara." Alejandro se levantou bruscamente. Sua voz ressoou como um trovão. "Chega. Se você quer vê-la, faça isso fora da minha casa, porque aqui quem manda sou eu." Dona Emília, serena, acariciou o ombro do jovem. "Calma, filho. Se eu precisar partir, o farei com dignidade. A luz já reside em você e ninguém poderá extingui-la." A criança, no entanto,
continuava chorando desconsoladamente. No dia seguinte, a mansão acordou em um silêncio sepulcral. Gabriel, exausto, não tinha forças para sair da cama. Seu rosto estava pálido e seus olhos, que começavam a perceber, a clareza havia desaparecido, tornando tudo nublado novamente. As empregadas murmuravam preocupadas. A criança não sorria desde que a senhora Emília tinha partido. Diziam que ela até tinha tropeçado no corredor. A notícia chegou aos ouvidos de Alejandro como um golpe contundente. Ele entrou no quarto e encontrou seu filho abraçando seu ursinho de pelúcia, com o olhar ausente. "O que há com você, Gabriel?" perguntou ele, tentando manter a voz firme. "Você tirou minha luz, papai?" respondeu a criança em um sussurro. "Sem ela, tudo volta a ficar escuro." O homem rico sentiu um calafrio repentino. Naquele dia, Gabriel tentou descer as escadas sozinho, como vinha fazendo ultimamente. Mas seus passos ficaram instáveis, suas mãos tremiam, e de repente, ele escorregou. Um grito angustiante ecoou por toda a mansão. Alejandro, sem hesitar, correu em direção a ele, chegando bem a tempo de impedir que ele caísse. O menino agarrou-se a ele, chorando angustiado. "Quero a senhora Emília", implorou. "Traga-a de volta, papai." Alejandro abraçou-o com carinho e força. Pela primeira vez, ele experimentou um medo autêntico. O medo de perder seu filho. Não era a cegueira que o atormentava, mas seu próprio orgulho. Alejandro passou a noite em claro, com as palavras da criança ecoando em sua cabeça. "Você tirou minha luz." Olhando-se no espelho, pela primeira vez ele não reconheceu o homem temido por todos. Em seu lugar, viu um pai ausente, incapaz de dar ao filho o que ele realmente desejava. Caindo em uma poltrona, derrotado, murmurou: "O que estou fazendo?" Naquele instante compreendeu que havia chegado a um ponto sem volta. Podia se agarrar ao seu orgulho ou aceitar a realidade. Uma verdade que não se adquiria com dinheiro, mas com... Na manhã seguinte, Alejandro pediu ao mordomo que encontrasse Dona Emília. A mulher voltou para a residência com sua bolsa de pano habitual, avançando lentamente, sem nenhum traço de ressentimento no olhar. Ao vê-la entrar, Gabriel explodiu de alegria e correu em direção a ela, quase tropeçando, mas com um sorriso que iluminava seu rosto. Ele tinha certeza de que ela voltaria. Dona Emília o recebeu com um abraço, com lágrimas nos olhos. "Eu nunca fui embora, filho", disse ela. Alejandro contemplava a cena em silêncio. O orgulho ainda o atormentava, mas ele não podia mais ignorar a verdade evidente. Sem ela, seu filho se... Ele apagou a luz. Com ela, a clareza voltou a reinar. O homem de fortuna fechou os olhos, consciente de que uma luta interna chegava ao seu ponto crítico. Sabia que estava a um passo da decisão mais transcendental de sua existência. Reconhecer a verdade o libertaria. Ocultá-la o condenaria eternamente. E nesse conflito, Alejandro Montenegro se preparava para enfrentar o desfecho da história, que transformaria não apenas a visão de seu filho, mas também seu próprio ser. O amanhecer iluminou nitidamente a mansão Montenegro. O céu, de um azul intenso e desobstruído, parecia um espelho limpo após a tempestade. Era como se o próprio cosmos previsse um acontecimento importante. Dentro da mansão, Gabriel levantou-se com uma emoção nova. Cada passo que dava transmitia uma segurança inigualável. Seus olhos refletiam uma mistura de inquietação e expectativa. Dona Emília o esperava no jardim, segurando sua bolsa de pano. Alejandro o observava da varanda, ainda marcado pela noite em claro, refletindo sobre as palavras de seu filho. Sem ela, tudo volta a cair na escuridão. Suas palavras penetraram como facas, pois eram a verdade. Uma realidade que ele não podia mais esconder. No jardim, Gabriel correu para a idosa e a abraçou com força. "Sinto muito, senhora Emília", disse ele. "Sinto que algo importante está por vir." A idosa acariciou seu rosto.
Sim, meu filho, respondeu ela. Hoje seus olhos se abrirão de verdade, não apenas para a luz, mas também para o conhecimento do amor. Então, ela tirou da bolsa o pequeno frasco, com um unguento que havia usado semanas antes. O aroma de plantas medicinais encheu o ambiente. Alejandro, que havia descido e se aproximava com passos lentos, franziu a testa. De novo com seus enganos, disse ele com voz áspera, embora a fúria do desprezo tivesse desaparecido, deixando apenas o medo. Dona Emília observou-o com calma. Não é o unguento, Sr. Montenegro, mas a fé. O menino já possui o essencial, a confiança em si mesmo. Eu simplesmente o acompanharei nesta última etapa. Gabriel acomodou-se no banco de pedra. A anciã, com seus dedos enrugados, introduziu o unguento e começou a massagear suavemente suas pálpebras, enquanto sussurrava orações ancestrais. O silêncio absoluto reinava. Não se ouvia o menor ruído proveniente dos funcionários, nem dos guardas, nem dos... Os sócios, convocados naquela manhã, observavam ansiosos. De repente, Gabriel abriu os olhos com espanto. Um grito de emoção saiu dele. Eu consigo! Vejo tudo! O jardim encheu-se de exclamações. A criança, entre risos e lágrimas, começou a narrar tudo o que via. O céu é azul, um azul intenso. As flores são vermelhas e amarelas, a grama verde esmeralda. E papai, posso ver seu rosto com clareza, perfeitamente definido. Alejandro ficou petrificado. Seu filho o observava com um olhar brilhante, o mesmo olhar que ele acreditava ter perdido para sempre na escuridão. Gabriel, cambaleando, correu em direção a ele e o envolveu em um abraço. Pai, agora eu realmente te conheço, disse ele. Alejandro, destroçado por dentro, o pressionou contra o peito. As lágrimas que ele havia reprimido durante anos transbordaram sem contenção. Meu filho, perdoe-me. Perdoe-me por não ter acreditado, por negar a verdade. Todos, entre lágrimas e aplausos, testemunhavam um momento que não podia ser ocultado. O menino Montenegro havia recuperado a visão. Alejandro virou-se para Dona Emília. Durante semanas, ele sentira o desejo de expulsá-la, de fazê-la sentir-se humilhada, até mesmo ele queria destruí-la. Mas naquele momento ajoelhou-se diante dela. Obrigado, sussurrou com voz trêmula. Você devolveu a luz ao meu filho e a mim. A idosa levantou-o com carinho. Não me agradeça, disse ela. Agradeça ao espírito do seu filho, que nunca abandonou a busca pela esperança. Naquele mesmo dia, Alejandro reuniu todos na mansão, incluindo os sócios, na sala principal. Ele se dirigiu a eles, com Gabriel ao seu lado e Dona Emília seguindo a um passo de distância. Sua voz ressoou com gravidade. Durante anos pensei que o dinheiro poderia conseguir tudo. Eu me cerquei de médicos, contratos e poder. No entanto, a luz que hoje ilumina os olhos do meu filho não é fruto das minhas ações, mas do amor, da paciência e da fé de uma mulher simples que antes eu desprezava. Virei-me para Dona Emília e apontei para ela com orgulho. De agora em diante, esta casa também será sua, pois você não apenas curou meu filho, mas me ensinou o verdadeiro significado de ser pai. Os presentes se encheram de aplausos e lágrimas. Naquela tarde, por um momento único em sua existência, Gabriel se deixou levar pela liberdade de correr pelo jardim, sorrindo, acariciando as flores, com o olhar fixo no céu. A criança se movia com alegria. Alejandro a observava, incrédulo, mas radiante. Dona Emília o contemplava com um sorriso sereno, certa de que seu propósito havia sido alcançado. O menino estendeu os braços para o céu e exclamou com toda a sua força: Eu posso ver, eu posso ver. Seu grito se uniu ao canto dos pássaros em um hino de triunfo sobre a escuridão. Naquela noite, na mansão banhada pela luz das lâmpadas e pela esperança, Alejandro dirigiu-se a Dona Emília. Não consigo compreender como agradecer-lhe tudo o que ela tinha feito.
A idosa observou-o com carinho. Não precisava que ele lhe pagasse nada. O seu único desejo era que ele nunca esquecesse que o impossível se supera com amor. Alejandro, comovido, baixou o olhar. Pela primeira vez na vida, o multimilionário Montenegro se mostrava humilde diante de alguém. Com o tempo, a história do menino que recuperou a visão graças a uma humilde idosa se tornou uma lenda. No entanto, para Alejandro e Gabriel, não era simplesmente uma história. Era a prova contundente de que a verdadeira riqueza não reside no ouro nem no domínio, mas na força da fé, na paciência e no amor sincero. E assim, o menino que havia chegado ao mundo na escuridão encontrou a luz, não apenas no ambiente, mas no olhar de seu pai e nas mãos calejadas da mulher que transformou seus destinos para sempre. Agradeceria se você compartilhasse suas reflexões e ideias nos comentários. Adoraria receber um like.